Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do sábado, dia 27/4. Separei aqui pra gente 9 jogos ao total para estar acompanhando. Mas antes de mais nada, já dá aquela força aqui pra gente, se inscreve no canal. A maioria do pessoal que tá assistindo os vídeos aqui não tá se inscrevendo no canal, então dá essa força pra gente, se inscreve no nosso canal, deixa um like, ativa o sino de notificações também, que é muito importante todo esse processo aqui pra gente. Então, sem mais, bora aqui começar com as análises. Primeiro jogo do dia lá na Premier League, Everton versus Brentford. Aqui a gente tem duas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, 15º e 16º colocado, briga direta contra o rebaixamento. A gente está chegando aí na reta final do campeonato, então jogos aqui bastante decisivos, e esse é um deles. O Everton tá vindo de vitória contra o Liverpool, ganhou do Liverpool dentro de casa por 2-0. Essa já é a segunda vitória seguida da equipe. Nas últimas 10 partidas, o Everton tem apenas 3 vitórias. Já o Brentford também passa por um momento aqui parecido, tá vindo de 2 vitórias seguidas também. A última delas goleou o Luton fora de casa por 5-1. E nas últimas 10 partidas conta com apenas 2 vitórias. Vale ressaltar que já tem 5 partidas seguidas aqui de invencibilidade, onde teve 3 empates e 2 vitórias. No retrospecto, casa e fora, o Everton dentro de casa, é onde ele mostra a sua maior força, é onde joga o seu melhor futebol. A gente pode ver que nas últimas 10 partidas conta com apenas 2 derrotas e a equipe está vindo aqui de 3 vitórias seguidas também. Já o Brentford, como visitante, é onde ele mostra o seu pior futebol, é onde cai o seu rendimento, tendo apenas 2 vitórias aqui nas últimas 10 partidas. Conta com 1 empate e 7 derrotas. A média de gols das equipes, a gente vai ter aqui 2 bons ataques, média de 1.5 para o Everton e 1.7 para o Brentford. E na defesa, onde vai estar a grande diferença, o Everton com uma boa defesa, média de 0.9, e o Brentford com a defesa muito vazada, média de 2. Então aqui a gente vai ter a precificação de 5.32 para o Everton, o que vai dar para a gente a linha justa de Everton, handicap menos 0.5, Everton para vencer a partida. E aqui na Betano está sendo oferecido para a gente a linha do handicap 0.0 com odd de 1.80 para o lado do Everton. Então a gente tem 2 linhas abaixo da nossa precificação. Bastante valor aqui, vamos estar pegando o Everton. Handicap 0.0, empate anula aposta na odd de 1.80 com 1 unidade, tá feita a nossa operação. Além disso, esse jogo aqui também é muito interessante, o over 1.5 gols da partida e o over 7 cantos da partida. Próxima partida, Aston Villa versus Chelsea. O Aston Villa, 4º colocado, e o Chelsea, 9º colocado. Aqui a gente tem um confronto de 2 equipes que estão passando por bons momentos. O Aston Villa tá vindo de 2 vitórias seguidas já, a última delas ganhou dentro de casa do Bournemouth de 3-1. Nas últimas 10 partidas, o Aston Villa tem apenas 2 derrotas. Já o Chelsea tá vindo de uma derrota aqui, tomou uma sapatada do Arsenal de 5-0 fora de casa, porém a equipe tá num bom momento, tem apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas. Antes dessa goleada que tomou aqui pro Arsenal, o Chelsea tava a 8 partidas invicto, então tava vindo muito bem. E aqui no retrospecto, casa e fora, o Aston Villa é onde ele mostra o seu melhor futebol, tendo aqui apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas, já está a 3 partidas seguidas invicto dentro de casa, tendo 1 empate e 2 vitórias. Já o Chelsea, como visitante, tem deixado a desejar bastante, a gente pode ver apenas 2 vitórias aqui nas últimas 10 partidas, já tem 4 partidas que a equipe não consegue vencer fora de casa, conseguiu 3 empates aqui seguidos e agora tá vindo dessa derrota aí de 5-0 para o Arsenal, como a gente já falou. Na média de gols aqui das equipes, o Aston Villa tem uma média de ataque e defesa praticamente igual, 1.9 no ataque, 1.8 na defesa, contra o Chelsea que tem um ataque de 1.4 e uma defesa bem vazada de média 2.3. Com isso, a gente vai ter a precificação de 5.32 aqui também para o Aston Villa, linha justa de Aston Villa para vencer a partida, e aqui na Betano está sendo oferecido para a gente a linha do Aston Villa para vencer a partida com odd alta, odd de 2.02. Com isso, a gente já tem um valor aqui na linha do handicap menos 0.25, nessa odd de 1.80. Quando eu estava fazendo as análises pro vídeo, essa linha do Aston Villa handicap 0.0 estava na odd de 1.70. Então caiu bastante, a gente tinha um valor muito grande nesse handicap 0.0 do Aston Villa, porém ainda tem um valor aqui legal dentro da linha do handicap menos 0.25. Vamos estar pegando aqui com a unidade, Aston Villa handicap menos 0.25 na odd de 1.80, tá feita a nossa operação. Vamos agora lá pro campeonato alemão, primeira divisão agora, o único jogo que eu separei aqui pra gente, Leipzig versus Dortmund, um jogaço de bola, briga direta lá na parte de cima da tabela, a gente também tá chegando no final do campeonato alemão aqui, então a gente tem o Borussia Dortmund em 5º colocado com 57 pontos e o Leipzig em 4º colocado com 59 pontos, então aqui é aquele famoso jogo de 6 pontos. A gente vai ter aqui um confronto de 2 equipes que estão passando por bons momentos, fizeram um bom campeonato, a gente pode ver que o
Leipzig tem apenas uma derrota nas últimas 10 partidas, que foi para o Bayern de Munique fora de casa. A equipe tá vindo de 3 vitórias seguidas. Já o Borussia Dortmund tá vindo de empate contra o campeão Leverkusen, empatou em casa em 1-1, e a equipe tem apenas 2 derrotas aqui nas últimas 10 partidas, conseguiu 6 vitórias e tem 2 empates. E quando a gente joga o retrospecto casa e fora das equipes, se mantém o padrão. O Leipzig, dentro de casa, tem apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, e o Dortmund, como visitante, está invicto nas últimas 10 partidas, não perdeu para ninguém, tem 6 vitórias e 4 empates. A média de gols das equipes bastante parecido aqui, média de ataque 1.9 para o Leipzig e 1.8 para o Borussia Dortmund, e aqui na defesa a gente tem uma média do Leipzig de 0.7 e do Dortmund 0.5. Com isso a gente vai ter um jogo bastante equilibrado aqui, ficando na linha justa de handicap 0-0, empate anula a aposta. Se a gente tiver que dar um pouco de favoritismo, é para o Leipzig por ele estar jogando em casa, mas nada muito exagerado, uma linha de handicap menos 0.25 ali no máximo, tá de ótimo tamanho. E aqui na Betano, estão oferecendo pra gente a linha do Leipzig handicap -1 com odd de 2,12. Então assim, bastante esticado isso daqui, tá bem fora. A gente acabou de ver que são duas equipes bastante parecidas ali, números bem iguais. O Dortmund tá invicto, inclusive, jogando fora de casa ali há mais de 10 partidas. Então, dá uma linha aqui de +1 pro Dortmund nessa situação não faz muito sentido. Bastante valor, como a gente falou lá no início. É uma briga direta na parte de cima da tabela. Então, não tem como a gente ficar de fora aqui. Borussia Dortmund, handicap +1, nessa odd de 1,75. Vamos estar pegando aqui com a unidade. Se a gente perder a partida por um gol de diferença, a nossa aposta ela vai ser anulada, ela é devolvida. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro, Cuiabá versus Atlético Mineiro. Essa é a única partida do Campeonato Brasileiro Série A que eu separei aqui pra gente no sábado. E a gente tem o Cuiabá aqui, que tá vindo de um momento complicado, já tem 4 partidas seguidas sem vitórias, onde teve 3 derrotas e 1 empate. No Campeonato Brasileiro, a equipe tá vindo de 2 derrotas, perdeu de 4-0 fora de casa pro Atlético Paranaense e perdeu fora de casa também pro Grêmio em 1-0. Vale ressaltar que as 4 partidas aqui foram todas fora de casa. Já o Atlético vem de um ótimo momento, a equipe tá a 8 partidas seguidas de invencibilidade, tá vindo de 2 vitórias seguidas. No Brasileirão, conseguiu 2 empates e 1 vitória. Quando a gente joga o retrospecto casa e fora, o Cuiabá, dentro de casa, é onde ele sempre mostrou o seu melhor futebol. É uma equipe bem difícil de ser batida. Quando tá jogando dentro de casa, a gente pode ver que tá invicto jogando em casa na temporada até o momento. E o Atlético Mineiro, como visitante, tem mantido seu padrão aqui de futebol. Tem sido uma equipe muito forte, tendo apenas 2 derrotas até agora na temporada, jogando como visitante. Aqui na média de gols, a gente vai ter as 2 defesas muito boas, Cuiabá com defesa de 0.9 e o Atlético com defesa de 0.9 também, e 2 ótimos ataques, o Cuiabá com ataque de 2.7 e o Atlético com ataque de 1.8. Com tudo isso, a linha justa para esse jogo seria um Atlético Mineiro handicap -0.25. Porém, o Atlético deve poupar bastante jogador aí para essa partida. O técnico já falou que deve poupar ali, porque os jogadores estão sentindo desgaste, então não se sabe como que é o Atlético que vai para essa partida. Com isso, a gente vai ali para a linha justa de handicap 0-0 mesmo. Fica um jogo bastante equilibrado. E aqui na Betano, estão oferecendo para a gente a linha do Atlético Mineiro handicap -0.25, que seria a nossa linha justa com o Atlético vindo completo. Como vai vir aí todo mexido, jogador sendo poupado e tudo mais, a gente tem a possibilidade de pegar o Cuiabá dupla chance na odd de 1,78. Então a gente fica com bastante valor aqui no lado do Cuiabá, sendo que o Atlético vai poupar os jogadores. Então vamos estar pegando aqui Cuiabá, handicap +0.5 na odd de 1,78. Cuiabá ou empate, a gente tem o green na nossa aposta. Vamos agora para a segunda divisão do campeonato alemão, Paderborn versus Elfsberg. A gente tem as duas equipes aqui no meio da tabela, o Paderborn em 8º e o Elfsberg em 10º. O Paderborn tá vindo de vitória fora de casa contra o Nuremberg, ganhou de 2-0 e essa foi a terceira vitória da equipe nas últimas 10 partidas. A equipe tem apenas 3 derrotas aqui e conta com 3 empates. O Paderborn tá vindo de vitória fora de casa contra o Nuremberg, ganhou de 2-0. Essa foi a terceira vitória da equipe nas últimas 10 partidas. A equipe tá num momento bem equilibrado aqui, onde tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Elfsberg tá vindo de empate dentro de casa contra o Schalke 04, empatou em 1-1, e o Elfsberg também tá passando por um momento bem igual ao do Paderborn. Tem aqui nas últimas 10 partidas 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas também.
No retrospecto casa e fora, o Paderborn mantém aqui o seu padrão, a gente pode ver que tem apenas 3 vitórias nas últimas 10 partidas, vale ressaltar que tem 5 partidas seguidas que não consegue vencer dentro de casa. Já o Elfsberg também mantém o mesmo padrão, melhora um pouco aqui na verdade, conseguindo um pouco mais de vitórias, tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Média de gols das equipes, o Paderborn com ataque de 1.3 e uma defesa de 1.7, o Elfsberg com ataque de 1.7 e uma defesa de 2.3. Então aqui a gente tem um jogo bastante equilibrado, precificação de 4-2-4, linha justa de handicap 0-0. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente a linha do Paderborn para vencer a partida com odd de 1,95. Então 2 linhas acima da nossa precificação, que está dando para a gente a possibilidade de pegar o Elfsberg dupla chance no odd de 1,90. Então a gente tem um jogo aqui muito parelho, onde se a gente tiver um empate para qualquer lado, é bastante valor. Como está sendo oferecido aqui para o lado do Elfsberg, vamos estar pegando Elfsberg dupla chance nessa odd de 90 com uma unidade. Próxima partida, Kiel versus Kaiserslautern. Aqui a gente tem os opostos, mas 2 equipes que ainda brigam por alguma coisa no campeonato. O Kiel é o líder, está brigando pelo título, e o Kaiserslautern, 17º colocado, está brigando para não cair. Então é um jogo bastante importante aqui nessa reta final para as 2 equipes. O Kiel, como é o líder, está fazendo uma ótima campanha, né? Nas últimas 10 partidas tem apenas uma derrota, e a gente pode ver que a equipe já está vindo de 6 vitórias seguidas nas últimas 10 partidas. Já o Kaiserslautern está fazendo uma campanha aqui péssima, brigando para não cair, como a gente falou. Nas últimas 10 partidas tem apenas 2 vitórias, a equipe já conta com 5 partidas seguidas, onde não consegue vitórias. No retrospecto casa e fora, o Kiel tem apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas, jogando em casa, e o Kaiserslautern tem apenas uma vitória, jogando como visitante, conta com 2 empates e 7 derrotas. Média de gols das equipes, bem o oposto aqui, o Kiel com ataque muito bom, de média 2.2, e uma defesa boa, de 1.2, contra o Kaiserslautern, de ataque ruim, média 1.1, e uma defesa ruim também, média de 1.8. Com isso, a precificação vai ficar num 6,22 pro Kiel, o que vai dar pra gente a linha justa de Kiel handicap -1. Na Betano, estão oferecendo pra gente a linha do Kiel handicap -0,75 com odd de 1,95. Então a gente está tendo a possibilidade de pegar o Kiel para vencer a partida numa odd de 1,75. A gente já tem um valor legal dentro da nossa precificação aqui em cima dessa odd. Então vamos estar pegando aqui Kiel para vencer a partida com uma unidade. É a equipe total favorita aqui, não tem muito para onde a gente fugir. Próxima partida, Braunschweig versus Hamburgo. O Braunschweig, apesar de estar ali na parte de baixo da tabela, teve uma recuperada muito boa, tá vindo aí de um momento bastante grande, onde vem se recuperando pouco a pouco. A gente pode ver que nas últimas 10 partidas, a equipe conseguiu 4 vitórias, 2 empates e tem aqui 4 derrotas. Já o Hamburgo tá lá na parte de cima da tabela, a equipe tá vindo de 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas nas últimas 10 partidas. Inclusive, a última partida perdeu dentro de casa pro Kiel de 1-0. No retrospecto casa e fora, o Braunschweig, onde ele tem mostrado seu melhor futebol, foi em casa que ele conseguiu essa sua retomada. Então a gente pode ver que tem apenas 3 derrotas aqui, jogando em casa, tendo 5 vitórias e 2 empates. Já o Hamburgo, como visitante, é onde acontece os seus tropeços, porém, mesmo assim, ainda é uma equipe muito forte. Os tropeços do Hamburgo basicamente são empates. A gente pode ver que a equipe tem 3 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Na média de gols das equipes, média de 1.5 no ataque do Braunschweig e uma defesa de média 1. No Hamburgo, um ataque de 1.8 e uma defesa de 1.7. Precificação desse jogo, então, é de jogo equilibrado, linha justa de handicap 0-0 e empate anula aposta. Aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Braunschweig handicap mais 0,25 na odd de 1,93. Então estão dando favoritismo aqui pro Hamburgo, linha de handicap menos 0,25 para eles. O Hamburgo é sim melhor time, porém, na atual situação das equipes aqui, o Braunschweig jogando em casa está sendo muito mais forte, a equipe está conseguindo o melhor futebol, e o Hamburgo, como eu falei, fora de casa, é onde ele dá os seus tropeços ali, apesar de não perder muito, acontece bastante empates, então a gente tem a possibilidade de pegar o empate ao favor aqui do Braunschweig. Então vamos estar pegando o Braunschweig handicap mais 0,25 na odd de 93, com uma unidade, tá feita a nossa operação. E o próximo jogo, Schalke 04 versus Fortuna Düsseldorf. Aqui a gente vai ter basicamente a mesma precificação do jogo passado ali, do jogo do Braunschweig. O Schalke 04 tá vindo de um momento aqui bem conturbado, bem oscilante. A gente pode ver que a equipe conta com bastante empates, porém tem apenas 3 derrotas aqui. O Schalke 04 tá vindo de um momento aqui bem meio termo, a equipe dá umas recuperadas ali e ao mesmo tempo vai lá e dá uma vacilada. Então a equipe tá vindo aqui de 3 vitórias,
4 empates e 3 derrotas. Já o Fortuna Düsseldorf tá vindo de um momento bem melhor. A gente pode ver que a equipe está invicta nas últimas 10 partidas e já conta com 6 partidas seguidas de vitórias. E aqui no retrospecto casa e fora, o Schalke 04 melhora bastante, tendo apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas. A equipe está invicta aqui há 6 partidas, tendo 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Düsseldorf, como visitante, mantém o seu padrão, tendo apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, já tem 3 partidas seguidas aqui de vitórias. A equipe conta com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas também. Na média de gols das equipes, 2 ótimos ataques, o Schalke com ataque de 1.7 e o Düsseldorf com ataque de 2.6. E na defesa, o Schalke fica com a média de 1 e o Düsseldorf com a média de 1.4. Então aqui a gente vai ter um jogo equilibrado também. Apesar do Düsseldorf ser uma melhor equipe, tá vindo ali de 6 partidas seguidas de vitórias, o Schalke 04, quando joga dentro de casa, é bastante forte, é onde mostra o seu melhor futebol, então é uma equipe bastante difícil de ser batida aqui. Linha justa de handicap 0-0, empate anula a aposta, e aqui na Betano está sendo oferecido pra gente justamente a linha do handicap 0-0, porém, a gente está com odd alta aqui pro lado do Schalke, odd de 2,12. Tá certo essa precificação aqui, se a gente for dar um favoritismo, é sim pro Düsseldorf, então a odd maior tem que ser pro Schalke, porém, dando essa odd de 2,12 aqui, a gente já tem valor, mesmo sendo dentro da linha justa. E a gente tem a possibilidade ainda de pegar o Schalke 04, handicap mais 0,25 na odd de 1,82, que é onde a gente tem o valor máximo aqui dentro da nossa precificação. Em caso de empate, a gente ganha metade da nossa aposta. Vamos estar pegando aqui com uma unidade, Schalke 04, handicap mais 0,25, tá feita a nossa operação. E a última partida lá no Brasileirão Série B, CRB versus Amazonas. O CRB que perdeu no jogo de estreia, perdeu para o Novo Horizontino de 2-1. Apesar da derrota, o CRB vinha de um momento aqui muito legal, a gente pode ver uma sequência aqui muito grande de invencibilidade. Já o Amazonas também vem de derrota no jogo da estreia, perdeu dentro de casa de 3-2 para o Sport. O Amazonas já vem fazendo a campanha um pouco mais irregular, principalmente por agora, a gente pode ver 3 partidas seguidas aqui já sem vitórias. Quando a gente joga o retrospecto casa e fora, o CRB dentro de casa é bastante forte, tem apenas 2 derrotas até o momento. E o Amazonas como visitante é bem meio termo ali, tendo apenas 2 derrotas também nas últimas 10 partidas. Seguiu 4 vitórias e 2 empates. Na média de gols das equipes, 2 ataques de médias iguais, 1.4 para cada, e 2 boas defesas, o CRB com a defesa de 0.5 e o Amazonas com a defesa de 0.9. Com isso, a gente vai ter a precificação de CRB sendo o favorito, linha justa de handicap menos 0.25. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente a linha do CRB handicap menos 1, odd de 1,88. Então estão dando favoritismo aqui muito grande para o CRB e a gente ainda tem um agravante que o CRB tem 3 desfalques importantes para essa partida. Inclusive o Jorginho, que é o principal jogador aí da equipe, tá fora. Então a gente fica com um valor muito grande aqui pro lado do Amazonas, handicap mais 1, na odd de 1,90. Aonde se a gente perder a partida por 1 gol de diferença, a nossa aposta é anulada, ela é devolvida. Vamos pegar o Amazonas, handicap mais 1, com a 1 unidade. Bora lá agora para os bilhetes prontos do dia. Primeiro deles, uma tripla de over goals no jogo do Wolverhampton versus Luton, over 1.5 gols da partida. Jogo do Everton versus Brentford, over 1.5 gols da partida. E no jogo do Aston Villa versus Chelsea, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,76, vamos aqui com meia unidade nessa tripla. Próximo bilhete é uma duplinha no jogo do Everton versus Brentford, dupla chance do Everton, Everton ou empate. No jogo do Aston Villa versus Chelsea, Aston Villa, dupla chance, Aston Villa ou empate. Odd de 1,98 também, vamos aqui nessa dupla com meia unidade. Próximo bilhete, outra dupla no jogo do Braunschweig versus Hamburgo, dupla chance do Braunschweig. No jogo do Kiel versus Kaiserslautern, dupla chance do Kiel, odd de 2,12 também, vamos aqui com meia unidade. E o nosso último bilhete é uma tripla de empates. No jogo do Vasco versus Criciúma, empate. No jogo do Cuiabá versus Atlético Mineiro, empate. E no jogo do Freiburg versus Wolfsburg, empate. Odd de 45.04. Vamos aqui com 0,25 unidades. Tá feita a nossa operação. E se você ainda não tem conta na Betano, que é o site parceiro aqui do canal, vou deixar o link aí na descrição. Pega o link, abre a sua conta, já garante seu bônus de boas-vindas aqui de até R$1.000. Você vai estar ficando com a banca
excelente para estar iniciando aí e vem seguir os palpites aqui dos vídeos com a gente, beleza? Encerrado então, pessoal, os jogos aqui do sabadão, 9 jogos ao total, para a gente estar acompanhando. Demos uma garimpada boa aí, porque tinha bastante jogo que não valia muita coisa, então não estava muito legal as linhas. A gente fez um serviço muito bacana aí para vocês, cortou um caminho muito grande para já estar selecionando tudo certinho aqui para vocês. Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, fez sentido para você, dá uma força pra gente, se inscreve no nosso canal, deixa o like, deixa um comentário, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, pode estar deixando aí que a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo. Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!